Rádio 9 de Julho passa a apresentar o programa Tocando em Frente. Tocando em Frente. Tocando em Frente. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender, amar, ir tocando em frente. Apresentação Ivanildo de Andrade. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e no outro vai embora. Boa noite, ouvinte da Rádio 9 de Julho. Boa noite você, querido, querida ouvinte do programa Tocando em Frente. Hoje, sábado, 9 de janeiro de 2016, 7h05. Bem-vindo, ano novo. Estamos aqui para dar continuidade na apresentação deste programa Tocando em Frente, que aborda o tema da dependência química, aqui pela Rádio 9 de Julho, AM 1600 em São Paulo. Quer entrar em contato conosco via WhatsApp? DDD 11 98 371 9681. DDD 11 98 371 9681. É uma forma bacana de você também entrar em contato conosco. A gente vai estar aqui falando ao vivo a sua mensagem, né? Você pode também ouvir o programa pela internet, bastidoresdoradio.com, radiositevs.com. Pessoal, hoje nós vamos temos a ilustre presença de dois homens aqui que fazem um trabalho muito bacana, que tem uma história de vida muito legal, que é o senhor Walter Garcia Nogueira e o Edson Jesus Patrício. Isso mesmo, Walter Garcia Nogueira e o Edson Jesus Patrício, são lá de Santo André. Eles trabalham, né, na verdade, com o apoio de dependentes químicos. E o senhor Walter é fundador do grupo Curados para Amar, Antialcoólica e Drogas. E o Edson Jesus é membro desse grupo, né? Eles estão aqui hoje para falar um pouquinho para nós sobre essa experiência, sobre esse trabalho. Boa noite, senhor Walter. Boa noite, Walter Garcia, né? É um prazer estar aqui. Eu moro em Santo André e tô um pouquinho nervoso, mas acho que é normal. Faz parte, é isso mesmo. Boa noite, Edson. Boa noite, Ivanildo. Boa noite aos telespectadores, os ouvintes, desculpa, que é o nervosismo. Mas estamos aqui para precisar da contribuir com o programa, exatamente, falar um pouco da sua história, né? Isso, exatamente. Da experiência que vocês têm nessa questão do alcoolismo, né? Gente, dependência química é uma doença e dentro dessa questão da doença da dependência química existe o alcoolismo, que também é uma dependência química. Ok? Vamos lá, ligue para nós, 3932-1600, 3932-1600. Vamos agora para o nosso primeiro intervalo com a música Rolam as Pedras com Kiko Zambianchi. 3932-1600, ligue. A rádio onde o ouvinte fala. Católica. O pensamento de hoje. Nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho certo de vencer é tentar mais uma vez. Thomas Edison. A persistência, o desejo de vencer é marcado pela vontade e o desejo de superar as dificuldades, né? Então, quando nós estamos diante de uma situação que quer nos atrapalhar ou quer nos esmorecer ou nos fraquejar, temos que persistir, temos que continuar e não desistir, né? Então, tentar mais uma vez, sempre buscar uma nova possibilidade de superar o problema, né? O só por hoje, o passo a passo, o dia a dia é o que marca a caminhada, tanto da família como do dependente, do álcool ou das drogas. Imagina se todos desistissem diante dos problemas, das dificuldades do tratamento, né? Então, o caminho mais certo de vencer é sempre tentar mais uma vez. Você está ouvindo na Rádio 9 de Julho, Tocando em Frente. Tocando em Frente. Tocando em Frente. É isso aí, são 7h14. Já mandando um abraço para o Mauri, sempre sintonizado conosco, mandando aqui um abraço para o Walter. Um abração, Mauri.
pelo seu trabalho sempre bacana, realizando aí junto com a Fundação Casa, né? Falando aqui de uma experiência bacana que eles estavam lá na Cracolândia e conseguiram resgatar lá um senhor chamado Macalé, que voltou para Sorocaba. Mais uma pessoa, mais um cidadão, mais um ser humano resgatado diante desse problema do álcool, das drogas ali na Cracolândia. Estamos juntos, Amaury. Pessoal, ligue para nós, 3932-1600, 3932-1600. Bom, estamos aqui com o senhor Walter Garcia Nogueira, fundador do Grupo Curados Panamá, anti-alcoólica e drogas. Quero já dar uma boa noite novamente para ele e pedir para que ele fale para nós, né, um pouquinho da sua história e para que a gente saiba também o que é esse trabalho, o que é esse grupo, onde fica. Walter, boa noite. Bom, boa noite, né? O Grupo Curados Panamá, a Associação Grupo Curados Panamá Anti-Alcoólica e Droga, atualmente nós estamos com uma reunião semanal toda segunda-feira no Salão da Paróquia São Vicente em Mauá. Em breve voltaremos, se Deus quiser, para Santo André também. Começamos em Santo André. Ah, legal, hoje está em Mauá. Isso, hoje nós estamos com uma reunião semanal em Mauá, mas pretendemos voltar para Santo André também. Bom, eu vou procurar até ser breve, porque afinal de contas foram 30 anos dentro desse alcoolismo meu, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas eu iniciei com 18 anos, né? Na minha época, foi assim, foi no final dos anos 70, sabe? Na época era para ir nos bailinhos, e os bailinhos eram nas casas, era nas garagens. E eu falo com 18 anos, porque se não era na minha casa, era na casa do amiguinho, e os pais estavam por perto, né? Então foi assim. Eu queria conhecer o salão de baile, principalmente o baile que eu não podia entrar porque era de menor, o baile à noite, das 10 às 4, só ia nas domingueiras. Queria também ir no cinema, assistir aqueles filmes que eu não podia entrar porque era de menor, era proibido. E também, com 18 anos, acho que eu posso beber também. Sabe, curiosidade, enfim. A gente queria chegar lá naquele salão de baile e ficar igual aqueles caras que era mais desinibido para tirar as meninas para dançar, só que eles fumavam maconha. E naquela época, droga aqui no Brasil, só se falava em maconha. Podia ouvir falar de outras drogas, mas era mais afora. Então, a gente tinha que beber. Parava nos bailes e não pedia, me dá uma cachaça pura, não. Eu quero todas essas bebidas que você tem aí na sua prateleira, ponha tudo num copo só. Então a gente fazia aquelas famosas farmácias. Farmácia, né? Eu comecei, Ivanildo. A gente fala, eu comecei com pequenas doses, aí foi aumentando. Não, eu comecei tomando farmácia. E aí no ano, eu vinha conhecer minha esposa dentro desse salão de baile, vinha me casar no ano de 79 e fui dando continuidade. E aí minha esposa me acompanhava. Por quê? A gente só ia beber no final de semana. Era na domingueira e no baile à noite, das 10 às 4. Só que o álcool e as drogas, hoje a gente sabe que é uma doença. Ela é lenta, ela é progressiva e determinação fatal. E no meu caso, já começou, o organismo já começa a pedir, sabe? Já comecei a parar durante a semana. Aí quem começou a pegar no meu pé, no caso, foi a esposa, porque não estava certo. Não era mais só final de semana, né? E eu achava que estava bebendo socialmente, sabe? E esse socialmente meu, hoje que eu faço parte desse trabalho anti-alcoólico e droga, hoje eu vim a descobrir que era para ter sido só durante 6 anos. Eu falo só 6, para quem bebeu 30, porque eu tinha 6 anos de casado certinho. Então, portanto, no ano de 85, esse ano marcou muito a minha vida. Eu tive 2 motivos bastante fortes para parar de beber. Primeiro motivo foi o nascimento da minha menina. Depois de 6 anos de casado, veio nascer a Michele. Eu só tenho ela, né? Foi um comentário só. Todo mundo da família, bom, nasceu a filha dele, acho que é isso que eles queriam. Quem sabe agora ele vai parar de beber. Agora ele para, né? O meu pai me pediu a vida inteira. O meu pai falava, vê se vocês param, pelo menos maneira. Eu sou doente, não sabia, meu. Não tinha como maneirar. Nós somos 6, 2 mulheres e 4 homens. Os 4 sempre tiveram problema. E eu sempre fui o mais compulsivo dos 4. Mas você diz assim, eu sou doente. Mas na época você tinha esta ideia, como que a sociedade via, né? Porque isso, 1985, né? Exatamente, Ivanildo. Aí que tá o X a questão. A gente não tinha essa informação. Aí eu vou citar, eu tenho que lembrar dos tios, né? A Michele, quando estava com 3 meses de vida,
foi quando eu vim a perder meu pai. E o meu pai nunca fez uso de bebida, meu pai não tinha vício nenhum. Aí você fala, não é hereditário? Se o pai dele não tinha problema, como é que ele foi desenvolver essa doença? E os meus tios, irmão da minha mãe, todos eles tinham problema. Eu estava sempre junto com 3 tios, bebendo em bar, em beira de campo de futebol. Aí os tios começou a ficar internado. 90 dias. E no caso era sanatório, psiquiatria. Sanatório. Saía sem essa informação, tomando diazepam, enfim, voltava a beber. Meu pai faleceu em outubro. No prazo curto de 2 meses, eu vinha perder os 3 tios. Eles faleceram, morreram, né, de cirrose hepática. 3 tios? Os 3, que eu bebia junto com eles. Aí minha família ficou assustada. Então vamos internar o Walter nos mesmos lugares que os tios passaram. Aí eu comecei a passar por sanatório. Eu tava ficando louco. Foram 5 internações. 5 internações e sanatórios. 5 internações. Como que é essa realidade? Olha, eu vou te falar para você ficou muito famoso, ficou conhecido na época, o Hospital São Marcos, mais conhecido como Capimburgo. Fica lá na região do ABC, pro lado de Ribeirão Pires. Na época o Fantástico fez uma série de reportagens, na época, sobre maus tratos, só que tava morrendo gente lá dentro. Eu tava lá dentro, sabe? E ali é o seguinte, quando eu cheguei, eu nem sabia onde eu tava. Passei pela ala A, B, C, ala D é a última onde tem um campo de futebol. Eu fiquei amarrado 3 dias numa cama na ala A, eu não lembro disso, não lembro da ala B, nem da C, nem na D, me falaram o que aconteceu comigo. Aí eu fiquei sabendo que eu estava dentro de um sanatório. Quando saiu uma ambulância lá do hospital, né, do sanatório, dava para ver porque o lugar é alto. Eles estavam levando para ter um atendimento no hospital Nardini em Mauá, mas o pessoal que estava lá comigo internado falava, olha, esse já era, esse não volta mais e esse deve estar morto. Então realmente o Fantástico fez uma série de reportagem. Não foi permitida a entrada para eles filmar lá dentro, mas estava morrendo gente lá dentro. Era maus tratos, tanto que começou a fechar esses lugares. Sim. Né? Fechou a borda do campo, que eu passei por lá em Santo André, Charcot em São Paulo, Lacan, Nossa, Scania, você passou por todos esses? Passei. A minha última internação foi um pouco diferente, ano de 87. Aí a família se reuniu mais uma vez, uma espécie de última tentativa. Vamos levar o Walter agora, vamos pagar para ele ficar num lugar melhor. Bezerra de Menezes, São Bernardo do Campo. Ali não é o governo que paga. Ali a família tem que pagar e não é barato. Eu fiquei lá uns 30 dias, né? Quando eu tava para pegar a minha alta, a doutora lá, porque lá tem uma reunião que fala de álcool e de droga uma vez por semana. Lá tem o trabalho do AA, que fala sobre o álcool. Para quem é cruzado, tem o Narcóticos Anônimo, álcool e droga. Então eu tive a informação dos dois lados e a doutora me disse o seguinte: você vai sair agora, vai pegar sua alta, só que a sua recuperação não parou aqui dentro não do hospital. Você tem que dar continuidade lá fora. Aí pela primeira vez me falaram que aqui fora tinha grupos de autoajuda, que eu tinha que frequentar as reuniões para não ter recaída. Eu fui orientado pela primeira vez em 87. Ivanildo, eu preparei minha recaída dentro do Bezerra de Menezes. Meu ex-patrão foi me visitar, me deu a notícia que eu voltaria para aquele comércio. Graças a Deus eu trabalho em comércio até hoje, segunda a sábado, trabalhei até as 3 da tarde hoje antes de vir aqui para a rádio, né? Graças a Deus, depois da minha recuperação, a gente tem um comércio, uma pequena loja de móveis planejado, estamos caminhando, vitória desse trabalho. Sim. Se eu tivesse naquela vida, nem sei se eu estava vivo, sabe? Exatamente. Então a minha vida foi assim. Quando eu saí, saí lá do Bezerra de Menezes, eu não vim procurar os grupos. Eu achei que podia voltar naquele patamar dos meus 6 primeiros anos de casado, beber socialmente. Quebrei minha cara até chegar o ano 2003. De 87 até 2003, continuou bebendo. Fui perdendo emprego, eu só não perdi a família, é assim, eu não tinha mais pai. A mãe, graças a Deus, tá viva com 83 anos, todo mundo queria me ajudar, né? A esposa cansa, tentou me ajudar a vida inteira, sobrou pra quem? Pra minha menina Michele. A minha filha, desde os 10 anos de idade para 11, ela fazia parte da comunidade de Jesus e Maria, grupo de oração, ela ia toda terça-feira, o pai dela ia também. Termina às 10, só que o pai dela antes ficava nos bar do lado, bebendo, tomando a primeira dose. Falta 20 para as 10, me dá mais uma que dá tempo. Assim eu fazia, ia para lá alcoolizado. Aí chegou esse ano 2003, a Michele sempre trabalhou nos retiros, encontro de jovens, teatro, até hoje ela trabalha com isso, ela tem o emprego dela, mas o namorado dela é diretor de peça de teatro e ela ajuda em sonoplastia e ela gosta. Então, é assim, ela falou, pai, mês de agosto,
vai ter o retiro, vão ser os 3 dias, e no domingo é o encerramento e Dia dos Pais. Nós vamos estar fazendo uma peça, e através dessa peça nós vamos fazer uma homenagem para todos os pais presentes. Aí a Michele convidou, né? E me reforçou esse pedido e me disse assim: pai, não bebe não, pai. Para ir no encontro. No encontro e justamente no Dia dos Pais. No Dia dos Pais. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma paradinha então nisso que você está falando. Acho que de tudo que você falou, o mais importante, gente, olha só, na década de 70, 80, como era difícil, né? Nós não tínhamos naquela época tanta informação sobre o problema da doença da dependência química. O Walter foi internado em sanatórios, né? Em locais onde você o problema do transtorno mental em relação ao álcool não era muito bem diagnosticado, muito bem trabalhado, e o quanto isso pode ou fez com que muita gente não conseguisse ter o tratamento adequado. Lá no Bezerra de Menezes foi quando você participou e teve o primeiro contato com esse processo. E o Edson, que está aqui também, olhando aqui um pouquinho, ouvindo o Walter, como é que você está aí nesse grupo? Como é que você participa? Ivanildo, a minha história, bom, novamente boa noite a todos, né? A minha história é um pouquinho diferente da do Walter. Eu não fui internado, tá? Só que eu fui aquele, vamos dizer assim, alcoólatra teimoso. Teimoso. O que é um alcoólatra teimoso? Eu falo teimoso, Ivanildo, pelo seguinte: o Walter já tinha fundado o Grupo Curados para Amar, nessa mesma comunidade, né? Que a filha dele participava, foi fundado lá. E eu participava desse grupo, era um grupo de oração que tinha, e eu participava lá. E ele sempre me convidando para mim participar desses grupos, porque eu já estava numa situação avançada, né, na bebida. E eu sempre dando aquele pelezinho, né? Eu falava, não, isso não é para mim, isso não é para mim. Eu paro quando eu quero, e não, a gente já sabe que não é verdade. A gente não para quando quer. Porque que nem o Walter falou, é um vício com fins fatais. É uma doença, né? É uma doença com fins fatais. E eu sempre falava que não precisava, até que chegou um dia que eu fui obrigado aí, né? Porque eu estava perdendo um casamento de 30 anos. Perdendo um casamento de 30 anos. Então, o que a gente percebe, e isso é comum nas histórias de quem passa pelo problema do alcoolismo, da drogadição, são as perdas, né? Sim. E são essas perdas que em um dado momento acabam motivando a pessoa a realmente aceitar. Exatamente. Aí eu aceitei ajuda. Eu fui para um grupo de recuperação que não foi o Curados, tá? Apesar que hoje eu faço parte do Curados, faço parte da diretoria também do Curados. Eu fui num outro, que é o grupo de recuperação em Santo André também, levado pelo Walter. E lá eu fiz o meu ingresso. Faz quanto tempo você está sóbrio? Eu faz 1 ano, 9 meses e 5 dias. Que bom, que bom. Então é um processo até que recente, né? Recente. É recente. Recente, mas as perdas, né, antigas, ficam marcadas na vida da gente. É evidente, a gente tem entendeu? Que... Não só por hoje, eterno agora, né? Agora é eterno. Vamos voltar aqui pro Walter. Walter, então essa filha tava lá te esperando, Dia dos Pais, tinha pedido para você com todo carinho, papai venha pra cá, venha nesse dia, mas venha sóbrio. O que você fez? Como é que foi isso? Bom, Ivanildo, aconteceu o seguinte: quando chegou domingo, eu falei para minha esposa, vai você na frente que eu vou depois, eu não vou agora. Só para você ter uma ideia, tinha mais de 200 jovens nesse retiro, era muito forte naquela época os encontros. Os pais foram convidados, multiplica por 3, tinha mais de 600 pessoas na comunidade. Na minha cabeça, a esposa foi, eu vou tomar uma só, não vai pegar nada, não vou pra lá careta. Primeiro bar eu parei, tomei a primeira, aí não teve mais jeito. Aí eu tomei todas. Quando eu tava indo pra comunidade, eu não sei como é que eu não fui atropelado, porque eu tava cercando frango, de um lado do outro da avenida. O que é cercar frango, Walter? Eu tava tão bom, tão bom, que eu tava cercando frango, sabe? Eu tava do lado da avenida e atravessava pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Cambaleando. Teve um carro que brecou em cima de mim, pra não me atropelar, eu fui xingado. Quando eu cheguei na entrada da comunidade, do lado de fora, tinha gente do lado de fora, porque tava lotado o salão, deu pra ouvir aquela salva de palma. Tinha terminado aquela homenagem para os pais
Como eu disse, eu tomei todas. Aí eu entrei esbarrando em todo mundo sem pedir licença. Quando eu entrei na comunidade, eu fui apontado. O pessoal do teatro estava lá na frente. Fala, alá, Michele, né, seu pai? Ele acabou de chegar. A minha filha em lágrimas, né? Ela já começou a chorar. Ela vendo a situação do pai dela. Aí eu fui levado para ir lá na frente, a minha esposa foi comigo. A minha esposa, ela recebeu uma rosa, porque quando chegava um casal na comunidade, no Dia dos Pais, a esposa recebia uma rosa. E a minha não tinha recebido porque ela foi sozinha. O bacana aqui, prepotente e arrogante, estava tomando a primeira dose, sabe? E na frente de todo mundo, a minha filha, a Michele, ela me abraçou e chorando, ela disse essas palavras que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Hoje é dia 9 de janeiro do ano 2016, mas eu tô lembrando da cena do Dia dos Pais do ano de 2003, porque a Michele me disse essas palavras: pai, eu te perdoo, eu aceito você do jeito que você é, eu te amo, pai. Poxa, ali quebrou minhas pernas, sabe? Eu tomei um baque, fiquei paralisado. Quem estava nesse retiro? Tudo molecada, jovens, 16, 17, idade da minha filha, 18, 20 anos. A minha filha tinha acabado de fazer 18 anos, era do mês de julho. E o pai dela naquela situação, festa de 15 anos, o pai dela estragou. A de 18, ela não quis, ela falou, pai, eu vou comemorar com as minhas amiguinhas da escola. Lá em Santo André tem uma rua famosa, a Rua das Figueiras. Ela foi pra lá. E o pai dela naquela situação, ela podia muito bem falar um monte, mas não. Ela me disse essas palavras. Então, naquele momento, eu comecei a perceber que sozinho eu não ia conseguir, eu precisava de ajuda. Aí eu lembrei lá da minha última internação em 87, que a doutora falou para mim, a sua recuperação não é aqui dentro do hospital, não. É lá fora que você tem que dar continuidade. Aí faltava algo para mim. Uma semana depois, o pessoal da minha primeira casa, a minha primeira entidade, o ARA, é a Associação de Recuperação dos Alcoólatras de Santo André. Foi lá na comunidade de Jesus e Maria, pediu um espaço e a dona Alice deu esse espaço. Então eles ia ser uma extensão, toda quarta-feira ia ter reunião. E foi falada a data. Dia 22 de outubro do ano 2003, o dia da primeira reunião. Faltava 2 meses e pouco para chegar esse dia. Aquilo ficou na minha mente. Eu estava desempregado mais uma vez, porque o álcool, as drogas te tira tudo. A sua saúde, o seu trabalho, o meu já tinha tirado, né? Mas eu continuei bebendo. Mas aí sim, 22 de outubro de 2003, dia da primeira reunião. Aí eu chegava pela primeira vez. Sentei naquelas cadeiras, assisti a reunião e todo mundo que ia lá na frente dar o seu testemunho, ele estava falando dele, mas estava servindo para mim, sabe? O que ele estava falando lá, ainda, né? Se eu não tivesse feito, se eu continuasse naquela vida, eu ia fazer. E muitas das vezes eu tinha feito até pior. E falavam também, quem estava chegando pela primeira vez era a pessoa mais importante daquela reunião, que era para você, no final, né? Deixar a vergonha embaixo da cadeira e levantar e fazer aquele voto. E esse voto é até bíblico, se você fazer, faça e o cumpra. Era para fazer para mim e para Deus. No final da reunião foi ofertado esse voto, sabe? Eu levantei e respondi aquelas 52 palavras sagradas com o dirigente da reunião e hoje eu estou aqui contando a minha história. 12 anos. 12 anos. 12 anos se passaram, 2 meses, né? Hoje é dia 9 com 22, e 17 dias que eu tô participando dessas reuniões para conseguir evitar essa primeira dose. E tá dando certo, né? Graças a Deus tá dando certo, só por hoje. É importante que os nossos ouvintes, quem está sintonizado na rádio, a gente vai fazer um pequeno intervalo agora, preste atenção nisso, né? Da importância da família, às vezes uma palavra, um gesto de amor, de aceitação. É evidente que para muitos é difícil, né? Depois de tanto sofrimento, tantas tentativas, mas como foi bacana essa palavra da filha do Walter para ele, naquele momento onde ele chega para 600 pessoas cambaleando, né? Pai, eu te perdoo e te aceito do jeito que você é. Eu te amo. É o amor conseguindo superar a doença, superar todos os preconceitos, e o Walter está aqui hoje fruto desta decisão de amar da filha dele. Então, você que é família, né? Porque é mãe, que é filha, que é esposa, quem sabe, né? Você ainda consiga resgatar o seu ente querido através ou por meio deste amor. São 7 horas e 34 minutos.
Ligue para nós, 3932-1600, 3932-1600. Estamos aqui ao vivo. Mande sua pergunta para nós, para o Walter e para o Edson, para eles poderem responder. Vamos agora para o nosso segundo intervalo, né? Com a música Somos Vencedores, da banda Pater. Você está ouvindo na Rádio 9 de Julho, Tocando em Frente. Tocando em Frente. Tocando em Frente. Estamos de volta com o programa Tocando em Frente. Um abraço para a Sônia Aparecida Rocha Morelli, Rafaela Saraiva, Jô Generoso, Gerson Didi Flores Peralta, Vera Lúcia Romão, Weiner Rodrigues, um grande abraço, meu irmão, Natália Rodrigues, que estão aqui curtindo o Facebook do programa. Um abraço também para Isabel Cristina em Mogi Guaçu, para Mirelle Ferreira, também a filha do Edson, que está aí sintonizada, dando ibope pro pai, para Mauri Figueiredo, Josué dos Santos Coelho, Sheila Juste, para Francisco Antônio Betassi, para todo esse pessoal que está aí nos ouvindo, prestando atenção aqui nessa conversa com o Walter e com o Edson. Não esqueça, 3932-1600 é o telefone da rádio. A gente estava aqui conversando um pouquinho nos bastidores, né? Falando um pouquinho sobre a história do Edson, né? Interessante, o Edson, ele era ministro da Eucaristia lá da igreja, o Edson? Sim, eu era ministro da Eucaristia na igreja Nossa Senhora da Paz, tá, Jardim do Estádio. E mesmo assim, ainda nesse período ainda bebia ainda, né? E não ia no grupo ali do lado ali, pertinho, no quintal da igreja ali. Esse grupo que participava, ele já era num outro salão, não era bem na Nossa Senhora da Paz, né? Era uma outra comunidade. Mas não ia no grupo. Por quê? É aquilo que eu falei antes, né, Vanilda? Eu paro quando quero, e não é bem assim, né? A gente já sabe, agora que a gente tá dentro desse trabalho, a gente tem a noção do que é. E você foi para um grupo diferente, um grupo mais distante de onde? Sim. E por que num grupo mais distante? Não sei, eu acho que é porque muita gente conhecida. Exatamente. Você entendeu? É importante falar isso, para que quem está nos ouvindo perceba que é um processo natural. Às vezes a pessoa prefere ir num grupo mais distante de casa, do bairro. Rola vergonha, rola muito preconceito. O preconceito é terrível. Por mais que você esteja querendo se cuidar, se tratar, as pessoas ainda enxergam isso de uma forma preconceituosa. Mas como é que foi isso para você, né? Você foi para um outro lugar, um pouco mais distante, mas hoje você tá de volta lá, né? Hoje eu participo na Nossa Senhora da Paz, graças a Deus. Esse grupo como se fala, eu não participo mais, onde foi fundado o grupo. Sim. Eu não participo mais, mas eu tenho a minha parte religiosa, que eu acho que também é muito importante no tratamento, tá? Porque sem Deus a gente não é nada. Primeiramente a gente coloca Deus em primeiro lugar. Mesmo nas nossas reuniões a gente coloca Deus em primeiro lugar. Vocês trabalham com os 12 passos? Não. Vocês têm uma outra metodologia, sim, né? Sim. Perfeito. Nós trabalhamos em regime de, como se fala? De testemunhos. Ok, perfeito. Tá, exato. É uma terapia em grupo que a gente trabalha. Perfeito. Tá. Então, através dessa terapia, eu consegui sair do álcool. Perfeito, que bom. Um abraço para Eliane Curso também, né? Que tá aqui pelo WhatsApp, interagindo conosco, tá dando aqui os parabéns pro Walter. História que iniciou triste, mas que hoje é exemplo de vitória, Walter. É isso? É um exemplo de vitória? Como que é isso pra você? Pra mim, eu podia ganhar na Mega Sena, que não ia pagar esses 12 anos, e as palavras da minha filha. Isso aí não há dinheiro no mundo que pague, né? E aproveitando, Ivanildo, o Wes está falando, os nossos grupos são em terapia, terapia de grupo, né? E é para dependente e o codependente. O codependente, os nossos grupos, ao contrário de outros, é grupo aberto. Família e o dependente na mesma sala, sabe? Vou falar dessa forma. E tem espaço para, muitas das vezes, você ouve a esposa falando lá na frente, um familiar falando, não é da minha família, mas está servindo para mim, que eu sou dependente. Poxa, minha esposa acho que devia estar pensando isso. Então é muito importante o grupo sendo aberto, que
serve tanto pro dependente, ex-dependente, e pro familiar. O codependente se recupera lá dentro também, porque quem sofre mais é o codependente. Quem sofre mais é o codependente, entendi. É interessante essa metodologia de vocês, né? Vocês acham que... Vocês acreditam, né, que então há quanto tempo esse grupo existe, né? Vocês percebem que essa metodologia funciona? Vocês têm aí casos concretos de pessoas que conseguem realmente parar, estando junto, dentro da mesma sala? Eu vou dar um exemplo agora. O nome dele, eu vou até falar, seu Osmar Manzano, ele está há 45 anos participando de reuniões. O ingresso dele é 1º de novembro de 1970. E não é o mais antigo, não. Tem pessoas mais antigas. Porque em todos esses grupos nós temos aqui no Brasil, a mais antiga do Brasil, a AESP, Associação Antialcoólica do Estado de São Paulo, desde 1950. O primeiro vem lá de fora, que é o ALA. Eu só não lembro a data, se é 38 ou 40. Okay. Depois veio aqui em São Paulo a Associação. 1950 já tinha? Já tinha. Já tinha. Aqui no estado de São Paulo inteiro. Eles têm mais de 90 núcleos. E depois veio surgindo grupos como a Fraternidade Antialcoólica e Droga em Santo André. Já está há mais de 40 anos. Em São Bernardo do Campo tem a Legião Antialcoólica e Outras Drogas há mais de 40 anos. Entidades como eu citei, o ARA há mais de 20 anos. A Caçulinha, acho que é o Caçula, acho que é o Curaço Paramar, que iniciou em 2008. Então está surgindo mais grupos e entidades, e isso é muito bom. É uma rede, né, de grupos aí, pelo visto, na região, sim, né, Edson? Isso aí é um... Como eu vou te explicar? É gente que sai, às vezes, de um grupo que fica muito longe para eles, e eles abrem outro grupo com o mesmo método de trabalho nosso. Mais próximo, que mais seja próximo, um pouco mais e vai chamando gente, vai chamando gente. Isso aí é muito bom, porque tá tirando muita gente do alcoolismo. Porque a gente percebe isso, a necessidade de termos esses grupos, essas iniciativas para suprir uma demanda hoje da saúde pública, e a saúde pública hoje não consegue dar conta disso, né? Enquanto esses grupos são de utilidade pública e inclusive servem para apoio no tratamento de muitos, né? E o nosso trabalho é um trabalho gratuito, nós não pedimos nada, tá? Nós simplesmente fazemos as nossas reuniões. Se a pessoa quiser realmente se curar, sair das drogas, sair do álcool, ela participando das nossas reuniões, com o máximo de reunião que ela puder participar, porque nós temos reuniões todos os dias. De segunda a domingo? De segunda a domingo. Se a pessoa procurar, ela acha? Se ela procurar, ela acha todos os dias, ela tem uma reunião que ela possa ir. E vocês de alguma forma estão vinculados à Associação Antialcoólica do Estado de São Paulo? Não, nós falamos que nós somos entidades congêneres, né? Eles têm os núcleos, mais de 90, mas o propósito e o trabalho é o mesmo. É o mesmo, né? É o mesmo. É evitar a primeira dose, o zero caminho, enfim. É o mesmo. Então, eles vêm em nossas casas, em nossos grupos, nós vamos no deles também, e se torna uma família antialcoólica e droga realmente. Uma grande irmandade, né? Uma grande irmandade. No começo, desculpa eu interromper, eu sei que você ia fazer uma pergunta agora, mas no começo você perguntou se nós seguíamos os 12 passos. Isso. Não, nós não seguimos 12 passos, nós seguimos 3 passos. Quais são esses 3? Primeiro, evitar o primeiro gole, tá? Evitar a primeira dose. Segundo, evitar os velhos caminhos, que seria passar em bar, padaria, onde existe a bebida alcoólica. E o terceiro passo, frequentar o máximo de reuniões possíveis. O máximo de reuniões possíveis, exatamente. Isso é uma técnica de prevenção de recaída, né? Você, claro, evitar o primeiro gole, evitar caminhos, pessoas, situações que gerem gatilhos, né? Que possam levar-nos a um ápice ou uma recaída, e frequentar grupos de apoio. Porque assim, nós temos que pensar dessa maneira, né? A doença da dependência química, e aí entendendo-se tanto do álcool como de outras drogas, ela é muito complexa e não existe uma única forma de tratamento. Existem opções, formas de tratamento, um leque, né? Então vocês estão trazendo algo que dá certo, que funciona. E pode usar, Walter. Então, eu acho assim, como eu falei de internação naquela época, né, sanatório, psiquiatria, né? E mesmo internação, não é que não funciona, ajuda e muito, sabe? Porque tem pessoas, às vezes, quando chega no grupo, numa situação
que não dá para ele ficar 2 horas na reunião, ele não vai entender nada. Esse realmente vai precisar. Casos mais graves precisam. Mas o que acontece quando todos esses aí, a gente vê o governo gasta uma grana, enfim, não sou contra as clínicas, pelo contrário, eu acho que ajuda muito, sabe? Mas quando sair da clínica, você lembra que eu falei daquela, eu nunca fui orientado do sanatório, eu votava a primeira dose, enfim, tem que frequentar esses grupos, nós não cobramos nada de ninguém, até para evitar essa recaída. A pessoa saiu da internação, tem que começar a frequentar os grupos, as entidades, os grupos de autoajuda, para ele se fortalecer, senão ele vai ter recaída. Importante você falar isso para que as pessoas percebam que não é a internação, o tratamento, a recuperação, ela não termina numa internação, né? A internação muitas vezes serve para iniciar o tratamento, fecha aquele ciclo de tratamento, mas a recuperação ela tem que ser perpetuada dia a dia, fazendo a manutenção. E essa manutenção também se dá na frequência de grupos de mútua ajuda, NA, AA, Naranon, para os codependentes, né? Os grupos da Comunidade Casa Esperança e Vida, Pastoral da Sobriedade e os grupos também da Associação Antialcoólica, Curados para... Ou seja, é mais um espaço que a pessoa tem uma alternativa para continuar fazendo a manutenção do seu tratamento. Olha aqui, tem um recadinho da Zélia da Paróquia Santa Cruz, emocionada, porque o irmão foi alcoólatra, né? E disse que foi tocada, o irmão dela é alcoólatra, né? Foi tocada pelo fato da Michele ter tocado no coração dela, né? Então, essa fala do Walter mexeu com a Zélia, e ela está parabenizando o Walter e o Edson pela coragem de testemunhar. É isso, né, Edson? Nesse processo que você teve no início da Eucaristia, na igreja, percebeu que tinha um problema, vou num outro grupo onde as pessoas não me conhecem. Hoje você retorna e tá lá. Tem que ter coragem, né? Sim, tem que ter bastante coragem. É um processo, não é fácil, eu vou falar, não é fácil, tá? Porque só quem é dependente sabe que a situação é difícil. Uhum. Para você ter uma ideia, Ivan, eu comecei a beber com 30 anos de idade. Nossa, 30 anos. Tá. Eu via em casa, porque eu tinha meu pai que era alcoólatra, tinha meus tios alcoólatras, meus avós, e eles se reuniam e aquilo virava... E eu vendo aquilo, eu passei minha adolescência toda, casei, minhas filhas nasceram, eu não bebia nada, nem nada. Através daqueles amigos mal informados, que eu comecei, vou experimentar só um pouquinho, e ali desencadeou. Aí eu bebi durante 24 anos. Porque é bem esse processo, né? O uso experimental, aí depois Exatamente. Aquele uso um pouco mais... Porque a pessoa que entra no vício do álcool, ele não entra de cabeça, ele entra sempre naquelas pequenas doses. Perfeito. Então ali começou a desencadear e aquilo ficou foi... 24 anos. Fiquei 24 anos. Dos 30 até os 54. Exatamente. Qual que é a sua idade hoje? Estou com 56 anos. Tá jovenzinho. E o Walter? O Walter vai fazer amanhã, dia 10, 59. É mesmo, Walter? É aniversariante. O Edson fez quinta, né, Edson? Fiz quinta-feira. Quinta-feira agora. Tá conservado, viu? Graças a Deus. Porque eu parei, né? Parou. Por causa da abstinência do álcool. Olha, gente, aqui a Maria Santina, de Mauá, tá dizendo assim, como é bom existirem os grupos, né? E que está maravilhada com os testemunhos, parabéns. Então o Mauá também está se pronunciando aqui. Muito obrigado, Maria. Bom, gente, hoje vocês têm ideia de quantas pessoas frequentam esse grupo, passam por esse grupo durante o ano? A gente estava conversando um pouquinho, vocês não têm um número exato, mas... Sim, vamos fazer a média sem ser reunião festiva, pelo menos uma média de 30 a 50 pessoas por reunião. Por reunião. Estou falando pelo meu grupo, uma reunião semanal. Número excelente. Uma reunião semanal no meu grupo, mas é de segunda a domingo. E quando a gente fala que vai ter bolo, é porque vai ter entrega de condecoração, medalhinha para aqueles que vão receber de 6 meses, 1 ano, 15 anos, não importa. Mas aí vem a média acima de 100. Deve ser uma festa muito bonita, né? Vocês verem as pessoas indo lá, receberem esses sinais de vitória, Sem né? dúvida. Essa confraternização, essa irmandade, deve ser um clima tão gostoso. Sem dúvida. Normalmente vem a família toda, né? A família participa também, sabe? Então ali fica um clima
não tem como explicar esse clima que fica ali dentro. Porque tem pessoas, não vai dar tempo de explicar totalmente como que é, mas é uma coisinha rápida só. Nós temos condecorações de 3 meses, de 6 meses, de ano. Depois, todo ano, essa pessoa continua recebendo uma condecoração. É uma meta que ela tem sempre. Exatamente. Né? Então, ela tem de ser sempre... Ela sempre vai querer alcançar a próxima. A próxima. Porque precisamos viver a partir dessas metas. E são essas metas que nos ajudam a dar continuidade. Sim, né? Sem dúvida. Que bom. Gente, olha só, né? O programa tá chegando ao fim. Enfim, né? Eu acho que muito bacana esse trabalho que vocês realizam. O que a gente quer, o programa Tocando em Frente quer isso. É que as pessoas possam vir aqui e dar testemunho, falar dos seus trabalhos, das suas ações voltadas para a questão da doença da dependência química, tanto com álcool como com as drogas. E muitas vezes não tem oportunidade, muitas vezes a mídia não abre esse espaço. Então a gente agradece demais a Rádio 9 de Julho por ter nos dado a oportunidade de ter esse programa que fala só sobre essa questão, e hoje aqui o Walter e o Edson podendo falar um pouquinho sobre essa história tão bacana deles. E o Edson aqui trouxe várias informações, né? O Walter trouxe várias informações, até esse evento, né, com relação ao crack. Como que é isso, Walter? Bom, nós estamos falando referente ao alcoolismo, mas todos nós sabemos que tudo começa pelo álcool. Aí depois vem as outras drogas até chegar na pedra da morte, que é o crack. E vai haver agora o 9º encontro de recuperados do crack, né? Vai ser aqui na Zona Leste, na Vila Formosa, na Avenida Renata, número 1. No anexo da Igreja Nossa Senhora Sagrado Coração. Vai ser no domingo, né? No dia 31. E vai ser das 10 a meio-dia. Vamos estar entregando mais de 40 medalhas para ex-usuário do crack. Ivanildo, a gente fazemos 2 encontros por ano. E o último que foi entregue mais de 60 medalhas. Pessoas que estão limpo, vou falar dessa forma, no mínimo há 90 dias, 3 meses. Tem recuperado que está com mais de 15 anos, que a última droga dele foi o crack, né? Então é um encontro especial, diferente, e do ABC inteiro. Começou na Zona Leste, na agrupação, né? Aí depois nós levamos para o Curados Paramar, e de lá agora vai rodando as entidades. E se tiver alguém ouvindo, pertencer a algum grupo, entidade, e está limpo pelo menos há 3 meses, você pode estar indo lá na Avenida Renata, né? Número 1, na Vila Formosa, e você vai estar recebendo a medalhinha de ex-usuário do crack. É aberto a todos. Que bacana, né? Então, olha só, gente, é possível, né? Você se recuperar, você estar sóbrio, independente da droga que você use, né? O crack, a cocaína, o álcool, mas olha só que bacana, um evento onde tantas pessoas, dezenas de pessoas conseguem ter essa recompensa na vida de poder se libertar do vício das drogas, no caso do crack. Nós estamos deixando aqui, tá, o convite no nosso Facebook, mas e se as pessoas quiserem ter mais informações, né, Walter, sobre o seu grupo, sobre o grupo de vocês lá em Santo André, na região do ABC, ou quiserem ter mais informações sobre esses eventos que você vai realizar, como é que elas podem entrar em contato? Você disponibiliza algum contato seu? Pra gente até deixar já aqui também o pessoal em casa também guardar e até mesmo anotar. Bom, no caso do Grupo Curados Paramar, podem entrar em contato, sim, ou podem entrar em contato pelo Facebook. Nós temos a página da Associação Grupo Curados Paramar Antialcoólico e Droga, e o próprio Grupo Curados Paramar, né? Podem entrar em contato, mandar mensagem, e eu vou dar um telefone no ar, o telefone até do meu trabalho, mas se quiser comprar móveis pode também, tá? Não tem problema não. Já faz o merchan. Isso, é o 2677-7482, é o Walter Garcia mesmo. 2677-7482. Você está procurando ajuda ali na região do ABC para a questão do álcool, quer conversar com o Walter, com o Edson, né, para terem informações e orientações de como você pode dar seguimento ou melhor, ou até mesmo se tratar. E se você também tiver que fazer um móvel planejado, também já aproveita e já faz as duas coisas, né? Mas é importante termos essas informações e saber que perto de você tem sim espaço, locais para você procurar ajuda. Você queria falar mais alguma coisa? Eu vou dar um outro telefone, que tem uma pessoa lá que atende o dia todo. A reunião começa às
às 8, mas atendem. O telefone da Fraternidade Antialcoólica e Drogas é 4479-3066. O seu Pedro, ele fica lá o dia todo e ele pode passar qualquer informação que precisar. Mensagens finais. Rapidinho que a gente está encerrando o programa. É assim, né? Se você tem um amigo ou conhece alguém que faz o uso do álcool ou das drogas e não ajuda, que droga de amigo é você? Ajude-o, ele é seu amigo. E essa é a informação que precisa ficar. Edson? Eu só queria agradecer, né, a oportunidade de estar divulgando esse trabalho, porque tem muita gente que não conhece mesmo esse trabalho nosso, mas pode entrar em contato com o Walter, ele passou o telefone, e qualquer coisa também ele passa para mim, a gente vai estar sempre à disposição para ajudar quem precisar, e então estamos aí. Tá, parabéns pelo trabalho de vocês lá na região. Pessoal, se você não conseguiu anotar, nosso Facebook tá lá, os telefones, mas não consegui também no Facebook. Liga pra rádio durante a semana, conversa com a produtora do programa Sandra Catalano, que você vai conseguir também pegar essas informações, ok? Um abraço pra Maria Santina, já falei, pra Zélia, pra Ana Maria da Vila Mariana, parabeniza dizendo que sempre ouve, mas hoje está ótimo. Olha, vocês dois aqui hoje, hein? Brilharam no programa. Estamos encerrando o programa. O Lucas Martins já tá mandando eu parar com tudo aqui, falar, meu Deus do céu, tá estourando o horário. Gente, fique agora com o programa Caravela do Fado, Cidadania e Meio Ambiente, com a jornalista Cleide Barbosa, e em seguida com o programa Caravela do Fado, com o padre Armênio Nogueira. Até sábado que vem, um ótimo sábado, uma ótima noite de sábado e um excelente domingo a todos vocês.